Olá pessoal, estamos hoje com mais uma aula de geografia, né? Então você que está aí com a sua apostila, por favor, abra lá na página 30, capítulo 6, e hoje nós vamos trabalhar com os agentes externos do relevo, ou também chamados de exógenos. A gente viu todos os agentes internos, então nós vimos naquelas aulas que esses agentes são responsáveis por construção do relevo, então a gente viu a questão da formação de dobramentos modernos, a gente viu a formação de dorsais oceânicas, ou seja, toda uma dinâmica de formação de relevo, tá? Esses agentes aqui são os agentes que fazem a modelagem, ou seja, eles vão desgastar aquilo que os agentes internos realizaram, arredondando, se a gente pode dizer assim, o relevo. Bem, os agentes externos, tá, gente, aqui pelo nosso título, eles são dois tipos, intemperismo e erosão. Então vamos dar uma olhada no que é o intemperismo e dar uma olhada no que é erosão, tá? Então tenho aqui para vocês, gente, uma primeira definição sobre intemperismo, tá? Então olha só, o intemperismo, ele fala aqui, ó, é um processo de ação de agentes atmosféricos e biológicos, né, provoca alterações químicas e físicas nos minerais e rochas. Então nós temos a rocha, essa rocha ela é exposta aos agentes da atmosfera, então a chuva, ao vento, a insolação, e dentro desse processo você começa a ter disposição uma desagregação dos elementos que compõem a rocha. Se nós temos ação específica ali de pressão ou de alteração da temperatura, então quente, frio, eu digo que eu estou tendo intemperismo físico. Se a gente tem ação da água, a gente diz que o intemperismo vai ser químico, entendeu? Então, temperismo físico, eu tenho ação provocada pela variação da minha temperatura, tá bom? E o intemperismo químico, eu tenho a ação da água dissolvendo aquele elemento. Então, o intemperismo, ele geralmente se caracteriza por não ter também transporte. Então eu tenho lá a rocha, aquela rocha ela é desgastada no local, certo? E dela resulta, do intemperismo, resulta geralmente a produção de solo. Bem, a erosão já é um pouco diferente. Então vamos ver aqui a definiçãozinha, né? Depois vou deixar isso tudo em PDF para vocês na plataforma. Olha só, a erosão ela é muito parecida com o intemperismo, mas ela tem um elemento diferenciador, que é o transporte. Então a erosão, além de desgastar, além de destruir a rocha, ela realiza o transporte, o que o intemperismo não faz, certo? Então tem o transporte daquele material, é a erosão. Não tem o transporte daquele material, eu tenho intemperismo. Vamos ver umas imagens aqui referentes ao intemperismo, tá? Então aqui, ó, primeiro, certo? O intemperismo químico. Então nós temos aqui o bloco rochoso, e dá uma olhada que aqui embaixo, gente, eu vou tendo uma mudança de tonalidade. Vai se avermelhando e logo aqui embaixo já tem o solo. Então a rocha está sendo desgastada, destruída pela umidade que está infiltrando essa rocha e está, digamos assim, apodrecendo ela. Então aqui a base a gente vê uma espécie de apodrecimento, que seria o solo. Tá? Então aqui eu tenho intemperismo químico agindo. A outra imagem é lá do sertão do Cariri, ou seja, nordeste brasileiro. Falta umidade, mas eu tenho também blocos aqui, ó, tá vendo? Todos eles caídos e sendo desgastados pelo quê? Pela variação de temperatura. No sertão nós temos os dias muito quentes, mas às noites a temperatura cai. Então o que acontece? A minha rocha, ela sofre primeiro dilatação com calor, contrição com frio. Dilatação, contrição, até que seus elementos se rompem nesse processo e você tem então a formação, a quebra de blocos, formando uma paisagem como é essa aqui, tá? Então o intemperismo, pode ver, é sempre uma ação de desgaste no local, eu não tenho transporte. Já a erosão, não. Bem, a erosão, gente, conforme o seu agente, ela vai receber um nome respectivo. Então, se eu tenho a ação, vamos colocar aqui, dos rios, certo?
a erosão é fluvial. Se eu tenho a ação da chuva, a erosão é pluvial. Então está relacionado a algum desses elementos, certo? Então vamos dar uma olhada na primeira forma de erosão e que sempre falo para vocês. Falei agora aqui para vocês, tá? Que nós vamos ter uma ação de desgaste associado com o processo de deposição. Então olha só, gente, um rio, ele tem um caminho que segue lá da sua nascente até a sua foz. Quanto mais próximo da nascente, eu vou ter uma ação de desagregação, de destruição do relevo, de destruição da rocha, certo? Esse material destruído, geralmente no alto curso, vai ser depositado no baixo curso. Então, nas montanhas e nos planaltos, o rio está agindo no sentido de destruição, de remoção dos sedimentos. Na parte que a gente chama de baixo curso, aí eu tenho as planícies de inundação e ele está construindo o relevo, tá? Então, olha só, gente, separei aí 3 imagenzinhas mostrando isso, certo? As 2 primeiras têm a ver com o quê? Com erosão, no sentido de destruição. Então você vê aqui o alto de uma montanha, no qual nós temos um vale em V, certo? Ação vertical de erosão do rio. Aqui tenho, num planalto, a ação também desse rio, o Grand Canyon, né? Então os cânions são formados pela ação erosiva dos rios, certo? Houve só o quê? Uma erosão vertical. Já aqui embaixo, gente, região do Pantanal, onde você vê o quê? A planície, né, de inundação, onde você tem a formação de uma planície de sedimentação. Então, os 2 primeiros casos, erosão vertical. No último caso, eu não tenho a erosão no sentido de destruição, mas eu tenho a sedimentação ou deposição, tá bom? Vamos ver uma outra forma de ação também da água. Então, quando eu tenho chuva, então coloquei aqui uma primeira imagem no meio do deserto. Ué, professor, mas o deserto tem chuva? Claro que tem. É que chove pouco, mas tem chuva. Como eu não tenho vegetação protegendo, é possível a gente ver a ação da água de forma pura aqui, ó. Então choveu e formou essas calhas de erosão. Olha aqui, ó. Isso tudo aqui são calhas, né, de erosão provocadas pela chuva. Essa ação erosiva pode, em regiões mais úmidas, como aqui o Brasil, isso aqui é uma imagem de Angra dos Reis, provocar o que nós chamamos de desmoronamentos, né? Corridas de lama, desabamentos, certo? Então, não tem sustentação no morro, a água faz pesar o solo e esse solo, então, não tendo mais sustentação, eu tenho o que nós chamamos de escorregamento, corrida de lama, enfim. Tem vários adjetivos para isso, certo? Deixa eu mostrar também outra ação, talvez mais discreta, da nossa erosão pluvial. Então aqui eu tenho embaixo o esquema do que eu mostrei em cima, né? Não vamos ser repetitivos. E, por último, eu tenho uma ação mais discreta da minha erosão, né? Então aqui é uma área agrícola, onde você tem a erosão bem conhecida de quem é do interior aí do Paraná, com a formação de ravinas e desses buracos imensos que nós chamamos de vossorocas. Então eu não tenho aquela catástrofe de um escorregamento, mas eu tenho uma catástrofe no sentido produtivo, em que tenho perda, né, silenciosa do meu solo e a formação dessas vossorocas. Quem já foi para o Umuarama sabe bem o que é isso aí, tá? Bem, gente, aí nós temos uma outra erosão que é o vento. Então está vendo que vários elementos atmosféricos aqui estão associados ao processo de erosão. Nesse primeiro caso, gente, eu nem estou mostrando a erosão em si, isso aqui é deposição. Então é areia que veio de um lugar e que foi depositado na forma de duna. Então, essa é a forma de deposição mais conhecida da erosão eólica. Mas nós temos outras formas de ação. Então aqui embaixo você tem um rochedo, né, que tem aí uma forma interessante, que é resultado do quê? Da saraivada de areia sobre a rocha, que vai lixando, que vai dando essa formação que vocês estão vendo aqui interessante com esse buraco no meio. Ou então o maior monolito conhecido, ou seja, isso aqui é uma rocha só,
E essa forma arredondada foi devido à ação do vento, que foi fazendo o que nós chamamos de lixiviação, lixando essa rocha. A taça famosa ali de Ponta Grossa também é uma forma de ação de erosão eólica. Então, o vento também pode agir no sentido de construir relevo, deposição, então, mais conhecido deposição é as dunas, ou na ação, né, de arredondamento, de modelagem da minha rocha, certo? Bem, gente, deixa eu ver se nós temos mais um aqui. Não. Tá? Então, para a aula de hoje, nós paramos aqui com erosão eólica. Eu vou ainda falar de mais um pouco de erosão na próxima aula. Atenção, gente, o conteúdo dessa aula aqui, ela está um pouco mais extenso do que vocês têm na apostila, certo? Só são 2 páginas na apostila, mas ela está, de certa forma, incompleta. Então, eu diria aí de vocês realmente separarem depois esse material em PDF, dar uma boa olhada, porque ela complementa muito o que vocês têm na apostila, que está muito resumido. Então, na próxima aula, nós vamos fechar a a parte de erosão, tá? E aí nós vamos entrar nas estruturas de rochas que nós temos, de terrenos, na verdade, que nós temos mundo afora, tá bom? Então, bons estudos para vocês, se concentrem em casa e permaneçam aí no seu isolamento, cada um de vocês. Até a próxima aula.